Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Lanternas. Essa que é uma produção dos Estúdios Lanternas. Hoje, na nossa equipe maravilhosa, eu tenho dois Alissons, que é o José Alisson e o Rafael Alisson. Gente, muito obrigado aí pela gravação. Eu sei que não é fácil manter um projeto como esse ativo, então muito obrigado por cada um de vocês que se esforçam, que estão aqui comigo para fazer isso acontecer. Gente, hoje eu tenho um convidado extremamente importante, inclusive na minha carreira, não sei nem se ele sabe disso, mas ele foi uma peça crucial na minha carreira, no audiovisual. Ele é compositor, escritor, cantor e um contador de histórias. Hoje eu tenho ele, Tom Nascimento. Quem é você, Tom? Uai, eles estão falando que eu sou esses negócios tudo aí, né? Acho que eu sou esse trem aí mesmo, né? É muita coisa, né? É isso aí, Chu. Eu sou acho que as palavras são sempre poucas para definir qualquer ser humano, sabe? Mas a gente precisa delas para nos comunicar. E uma palavra que me deixa confortável é a palavra artista, sabe? Sim, artista, principalmente. Que lida se comunica, né, através das artes visuais, através da música, principal ferramenta, a literatura, e, enfim, sou um comunicador o caminho é o tambor interior das pessoas, é o coração. Sensacional. É isso, eu acho que eu poderia ter resumido realmente a sua apresentação em artista, né? Você é um artista. E você é um artista desde sempre? Não. Então, quando que você percebe a arte na sua vida, ela como algo que direciona, sabe? Sim. Quando que isso acontece? A arte, pra mim, está intimamente ligada com a espiritualidade, sabe? Então, se eu for pensar assim, a minha caminhada na música sempre esteve ligada à espiritualidade, não à religião. Espiritualidade. Mas a espiritualidade. É diferente. Essa coisa da intuição, de algo a mais, que não se explica, mas se sente e te guia. Mas, objetivamente, eu percebo, mas também perceber e me aceitar como artista a partir de 2008. A viagem para a Itália foi muito importante para eu poder perceber esse modus operandi de intuição e fluência, né? Essa África, ou essas Áfricas que moram em mim. E nessa turnê, as pessoas falavam que eu era uma bomba, Lui é um fenômeno, E eu sabia que eu não sou um músico extraordinário, eu não sou nenhum Paco de Lucia, nem um Yamandu Costa, pensando assim, nesses caras realmente gigantes. Entendo. E estudei violão, então assim, não, eu não sou um cantor desse... O que será? De que será que essas pessoas estão falando? Né? Eu olhava com muita simplicidade para tudo que eu fazia. E aí eu ganhei esse espelho de perceber que antes de mim chega essa energia, chega essa arte, essa coisa chamada espiritualidade que acompanha a minha trajetória aqui. Porém, como eu sou da contradição, lá no eixo. Eu costumo dizer, como diz uma das músicas minhas, antes de eu aqui chegar, já foi dada a sentença. Já era pra ser. E dela, eu sou um Bacamartes. Ganhei meu primeiro violão com 8 meses, né? De idade. Violão mesmo, de verdade. Sério? Com 8 meses. E com 2 anos e 4 meses, a pessoa que me deu o violão, que é minha tia, tirou uma foto lá no Veracruz, em BH. Sim. E escreveu assim: abre bem os pulmões, Wellington. Quem sabe um dia você vai ser cantor. Então eu acredito em destino também, né? Já porque tava, tá marcado ali assim. Já tava pra vocês. Já lhe foi dado antes mesmo de você vir, né? Sim, eu creio nisso, assim, entendo assim, sinto assim. Já tinha sido dado de presente a arte pra você, mas em que momento você abraça ela e ela vira uma ferramenta de comunicação? Porque eu percebo que você usa a sua arte, né? A escrita, a composição de uma forma geral, a música, são ferramentas. Sim. Né? E em que momento essa chave vira? E se ela já começa sendo ferramenta ou em algum momento teve a transição para isso? Teve a transição. Teve uma transição. Assim que nasceu o Tom Nascimento. Meu primeiro ano como músico, né, trabalhando já como profissão para me manter com 19 anos de idade, era o Wellington, que é meu nome, né? O Wellington Sim. Nascimento. E aí, de repente, eu falei, não, cara, eu não vim aqui para ficar repetindo coisas, eu não vim aqui para
para montar repertório e ficar tocando. A música é algo que alimenta a minha alma e é útil para a sociedade, para a cultura, para a transformação. E aí, quando nasce o Tom Nascimento, quando eu me batizo como Tom Nascimento, já Vira vem chave. junto esse lugar de compromisso. Como Wellington Nascimento, você ainda fazia cover? Você fazia cover ou já era autoral? Não. Na verdade, eu sempre trabalhei durante muitos anos como intérprete. Ah, sim. Sabe? Sim. Não, na verdade, eu queria falar era intérprete, não era cover, né? Sim. É, O intérprete, ele vem até hoje, ele me acompanha, né? Essa coisa de fazer a sua leitura da obra de um outro autor e tal. Eu nunca vesti a roupa do músico da noite. Uhum. Eu sempre vi que, independente do palco, independente do lugar, é possível fazer arte. Mas isso se fortalecer virou um compromisso, virou uma missão. Eu me entendia como missionário do som. Por isso, porque entendendo o som como qualquer som, seja o som da chuva, o som das pessoas falando, seja um instrumento musical. E aí, 97... nasce chave. E aí, assim, o que eu tô cantando, eu tenho compromisso com aquilo que eu tô cantando. Eu canto aquilo que toca o meu coração. E não é muito difícil, porque eu sou... quando eu era adolescente, os meninos me chamavam de farofeiro. Eu era baixista da banda, e eu ouvia, ao mesmo tempo que eu ouvia Xalana, eu ouvia Metallica e eu ouvia Agnaldo Timóteo, com muita naturalidade. Tranquilo. E aí, então, assim, não é muito difícil pra mim gostar, me agradar. Sim. Sabe? Porque realmente o repertório é bem como compositor. Você gosta de música? Gosto. É isso. Mas é importante o que está sendo dito. Sim. Mas não tem uma coisa assim muito, olha, música tem que ter letra, não é esse lugar muito moralista. Sim. É porque tem música que é para dançar, a música é para dançar. Pô, então o groove ali, você coloca alguma coisa e pronto, a música para dançar não é para você filosofar, né? E tem a música para você pensar e tem a música para refletir, tem a música para sentir, né? Porque às vezes a gente entra nesse lugar moralista, né? Porque música tem que ter letra. E aí, às vezes eu me pego numa formação de professores e palestra e jogo essa, né? Música tem que ter letra, né, gente? Pois é, tem que ter letra porque eu vou e pego e faço... Eu canto alguma coisa. É música? Sim. Teve letra? Não. Não. Então, assim, vamos lá, vamos com calma, né? Como é que é isso? Vamos entender isso? Vamos entender de onde que vem esse lugar de música tem que ter letra, o que é música boa, o que é música ruim, principalmente no contexto racista, que é o nosso caso, né? Isso Brasil. que eu ia falar. Porque tem muita gente ditando um monte de regra, né? E esquecendo da essência, Sim. Eu acho. E aí, voltando naquela questão que a gente começou sobre a ferramenta, né? A música hoje, ela é a sua principal ferramenta? Sim. De comunicação dentro do seu trabalho, com a valorização da pele preta, do povo preto, historicamente falando. Hoje a música, ela é a sua principal ferramenta nesse sentido ou não? Não. Ou você transita entre as suas possibilidades, os vários tons? Quanto mais eu fui abraçando a palavra artista para me definir, para me colocar, porque músico foi ficando pouco, foi ficando pequeno, até porque eu não tinha mais tanto compromisso mais com as quadraturas, com se é reggae, se é rap, se é soul, se é... Os rótulos. Esses rótulos foram ficando poucos, porque eu estava querendo dizer, e eles eram só caminhos para poder falar. E aí eu fui usando outras linguagens. Então hoje eu atuo como palestrante, como arte educador, como formador nas relações étnico-raciais, como escritor. Mas está tudo isso. Então a música é a principal ferramenta. Ela que abre as portas, ela que ajuda a gente a conduzir para um lugar menos... Como é que eu vou falar? Ela que proporciona a gente a equalizar. Entendi. Não é igualdade, mas é equidade. Equidade, esse lugar exatamente. Onde você é você, com tudo que você é singular, eu sou o que eu sou, mas a música, ela consegue colocar a gente num lugar de paz. Você fala assim, tá bom, deixa eu te ouvir. Ela atrai. Ela atrai. É o primeiro atrativo ali, e aí depois, junto a ela, vem a mensagem. Seria isso? Mensagem, vem o tambor do outro. Eu costumo dizer que é a história do tambor das pessoas, né? Entender que aqui dentro da gente tem um tambor que pulsa e a gente precisa de perceber que a gente percebe, entende
e recebe, né? Então a gente às vezes, essa é a proposta que eu tenho como pensador, como artista, de negritar que a gente não entende aqui, a gente entende aqui. E depois que a gente entende, a gente está apto a agir, né? E a visão que está posta aí no mundo ocidental é tudo aqui, penso, logo existo, ela é muito racionalista, ela limita e ela fica tentando equalizar de uma forma que tira sua humanidade, tira sua singularidade, tira suas subjetividades, tudo aquilo que pode trazer algo novo. É porque se você for parar pra pensar nessa simbologia do tambor, a bateria, por exemplo, cada parte da bateria vibra de um jeito diferente. Sim. Né? Tem um tom diferente, mas que junto vira uma coisa harmônica ali, vai tirar um som onde cada vibração diferente se completa. Perfeito. As pessoas são... É um pouco disso, né? Cada um com seu tambor vibrando e dando tom diferente, fazendo uma música de uma forma geral, né? Digamos assim. Agora, eu sei que você tem várias coisas acontecendo nesse momento, vários projetos acontecendo e andando. Enquanto a gente está aqui conversando, tem muita coisa acontecendo, inclusive. E aí, como eu falei, você usa a música como ferramenta, a comunicação, os tambores, enfim. Eu queria que você me falasse também um pouco sobre tudo que está acontecendo atualmente, inclusive para que as pessoas em casa conheçam esse outro lado do Tom Nascimento, né? Que vai muito além, mas muito além da música, né? Sim. Você realmente é um leque de possibilidades aí que eu falo. Mas me conta, o que tá em alta aí? Música além do instrumento, né? É o Salve Johnny Erno que propunha isso, né, nas nossas reflexões. Pensar isso, né? Música além do instrumento. Às vezes a gente fica condicionado. Mas a gente está com muitos projetos e um deles aproveitando o mês que a gente está, esse mês icônico, para muitos de nós, em vez de ser o mês da consciência negra, é o mês da paciência negra. Inclusive, eu adorei esse termo, eu falei que eu vou adotar para a vida. Haja paciência. Sério, eu adorei. Eu falei, no dia que você me falou isso, eu falei, cara, eu vou adotar esse termo, eu adorei. É a paciência negra mesmo, cara, porque não, eu vou te falar. Além de tudo, temos que ter paciência, né? Tem que ter. Mas a gente está com um projeto exatamente para poder combater essa ideia de desumanização, de animalização, de impedimento da pessoa preta, da pessoa negra, vivenciar a sua humanidade na íntegra, né? Essência, o racismo faz isso. Então, nosso projeto chama Só Novembro Não, o ano todo. Afinal de contas, somos pretos o ano todo, somos mulheres o ano todo, somos LGBTs o ano todo. Enfim, somos o que somos o ano todo. E agora, ainda bem, o 20 de novembro é reconhecido de feriado nacional. Sim. Né? E esse ato importante de um governo que está reconhecendo os impactos da escravidão e também do racismo na nossa sociedade, né? Na construção da nossa sociedade, da nossa nação. E o Só Novembro Não, o ano todo, ele se desdobra em várias ações. Ele tem formação de professores, ele tem bloquinho do Tom, ele tem contação de história, tem palestra show, pocket show, e a gente vai oferecendo isso pautado na Lei Federal 10.639, que é a lei de obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. E logo depois essa lei de 2003, fez 21 anos. Nossa. Tem a outra lei que é 11.645, que agrega a cultura dos povos originários, povos indígenas na escola, para a gente parar com aquela história de só no dia 19 de abril, não sabe o que está fazendo, pinta a carinha. E, quer dizer, esse apagamento, né? Como se eles não existissem. Parece que é sei lá, é o que você falou, perde o significado mesmo, né? A cultura não está sendo mais falado. Especialista em esvaziamento de sentido, né? Apagamento. Então, tudo que eles pegam, eles esvaziam, depois devolve aquela coisa... Já sem valor. Sem valor nenhum. Mas não é nem que sem valor, né? Tira-se... faz a gente esquecer o valor. Sim. Porque o valor existe, né? Sim. Ele só não é passado. E como tem sido para você, assim, as experiências desse projeto nas escolas, nas empresas, como que você percebe que as pessoas... como que isso impacta? Como que você sente isso? Eu ia até perguntar o seguinte, porque eu vi algumas imagens acontecendo nas escolas,
E você falou que também tem atuação nas empresas. Sim. Aí, antes de falar do impacto, o que você acha? Eu queria saber se você tem diferença do público infantil para o público adulto. Sim. A mensagem chega diferente? Chega muito diferente. Eu preciso negritar contigo o seguinte: eu me entendo como um professor primário nas relações étnico-raciais. O que eu quero dizer com um professor primário? A gente tem muitos estudos, temos muitas pessoas comprometidas filosoficamente, antropologicamente, com a luta antirracista, né? Trazendo conteúdo para a gente não ficar, eu acho, você não acha nada, tem gente estudando sobre. Contudo, nós, brasileiros, não sabemos o que é o racismo. A gente até hoje, na escola, percebe as pessoas com dificuldade de entender o que é discriminação, o que é preconceito, o que é racismo, confunde racismo com bullying. E aí, no meu entendimento, com esses 20 anos de arte e educação, eu entendo que o racismo é tão poderoso que as pessoas, por não saberem que são racistas ou não se aceitarem, né? Às vezes é até pesado falar assim, as pessoas, nós somos racistas. Professor, você é racista. Eu costumo dizer que a gente tem comportamento racista, para até ajudar a pessoa a entender, porque se é estrutural, é estruturante. E está no nosso modo de fazer, pensar e ver. A gente aprende a ser racista, homofóbico, todos esses males em 3 lugares. Em casa, primeiramente, né? Na igreja, nas igrejas, seja qual for. De uma forma geral. E na escola. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente combater, porque tá ali, nesses lugares que são pilares. Se a pessoa não enxerga que o racismo tá aí e que ele acomete a todos nós, e principalmente, no caso, os pretos, né? Os pardos e pretos, no caso, os negros, os indígenas, agora LGBT também, crime de racismo. Se a gente não enxerga que está com problema, a gente não vai procurar solucionar. Exatamente. Então, é necessário parar com esse comportamento falacioso, covarde até muitas vezes, falar, não, eu não sou racista. Eu tenho até um amigo preto, eu não sou racista, minha parente, meu pai é preto, eu sou branco. É preciso levar a sério. E eu entendo que a gente está muito distante desse lugar. Então, quando eu digo que sou um professor primário, é porque precisa de voltar, infelizmente, e entendendo que se é estrutural, é estruturante e ele incide nos pilares, na base. E quais sejam? Família, a gente aprende a ser racista, a esses valores todos que desumanizam em casa, nas igrejas e na escola, né? Então, quando a gente fala da escola, por exemplo, é um lugar muito importante para a gente aplicar o projeto, porque é ali que está a microsociedade. Ali você tem o menino preto, o menino branco, o menino de religião de matriz africana, o evangélico, o ateu. Você tem essa possibilidade de coexistência, né? E aí você vai ter que aprender a coexistir. Estado laico, a escola pública não tem religião, não deveria ter. Contudo, deveria falar de todas, no sentido da cultura. Ali é o lugar do aprendizado, né? Então, para quebrar o racismo, o preconceito mesmo com a religião afro, ou seja lá com o que for, é preciso conhecer, né? E as crianças assimilam muito mais rápido porque ainda não estão tão contaminadas, né? Com essa visão racista, com toda essa visão desumanizadora. Os mais velhos, quanto mais velho vai ficando, tem a questão da idade também, na adolescência, eu quero fazer parte de algum grupo, né? Se o mundo é racista e o legal é ser branco, eu vou alisar meu cabelo, eu vou fazer tudo para embranquecer. Se o legal é dançar um estilo tal, eu vou fazer de tudo, e aí começa a complicar um pouco mais. Por isso, a lei federal, a 10.639, é para ser trabalhada na escola desde o prézinho, desde o começo, da primeira infância, né? E aí é uma oportunidade grande, mas a gente encontra muito desafio, muita resistência. Primeiro porque nós não nos entendemos racistas. A gente ainda acha que racista é o branco que não gosta de preto. E o racismo vai muito além disso. Ele é muito astuto, ele se reinventa, ele tem várias facetas. Racismo religioso, racismo recreativo, racismo institucional. Ele vai se reinventando e ficando invisível para aquele que pratica e matando a nossa subjetividade, matando nossas potências, nossas humanidades. Então, assim, a gente vai com o veículo das artes
para tratar de assuntos densos. Uhum. A gente não vai para esquecer da dor e de tudo que foi feito com o povo negro. Contudo, a gente não começa a história a partir de 1500. Sim. Porque não existe um Brasil sem África, mas existe África sem Brasil. Então a gente vai contar de realezas, a gente vai falar da antropologia, dos cientistas, isso da vocês matemática. levam tanto na escola, com as crianças... Sim, ESG, né? ESG, racial, que é... Até 2030, todas as empresas vão ter que se haver com o meio ambiente, né, com a gestão, com o social. E dentro do social tem também esse recorte racial, sabe? E a gente leva para as empresas no mesmo formato. A primeira coisa é entender que... Será que a nossa empresa tem um comportamento racista? Não, até tem funcionários pretos. Não é sobre isso, né? É isso que eu ia te perguntar, Tom, porque assim, eu vejo algumas empresas com esse discurso de querer inclusão, de querer se atualizar, e até mesmo por uma cobrança mesmo, que eles tenham que se atualizar nessa questão. Mas eu percebo que algumas estão por fachada, né? Estão entrando na onda ali é bonito, vou ter que falar que gosto de preto, tá ligado? E tem umas que realmente querem mudar a política de dentro da empresa. Sim. Quando você vai fazer uma visita numa empresa assim, você consegue perceber a variação? E caso seja uma que é fazendo só por fachada, como que você lida com isso? Né, como você falou, você tem uma linguagem já que você usa, mas assim, já teve alguma que você teve algum problema? Como que é? O que acontece? Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente parte da ideia que toda empresa, ou 90% das empresas, tem comportamentos ali, tem na gestão esse modus operandi racista, excludente, que está naturalizado. Às vezes o gestor não é... Né? A gente não está falando de pessoas racistas convictos. Sim. Né? Estamos falando de um modus operandi que nem percebe que está sendo. Os pretos naquela empresa estão ali será que estão no cargo da diretoria? Não. Será que as pessoas não percebem, né? Então, quais assim, os cargos que eles estão ocupando? Sim. Para eles só importa o número, né? Só importa o número. E outra, né? Será que... Como é que eu vejo a questão da cota? Como é que eu vejo a questão do acesso? Como que a minha empresa... as empresas e as pessoas que estão lutando contra o racismo têm que ter esse comprometimento diário, porque isso acontece todos os dias, em todo lugar. Eu trabalho com as relações étnico-raciais há muito tempo, além de ser preto. Ainda hoje me pego escorregando com uma coisa ou outra que passa, que você não viu. Não necessariamente uma atitude racista, mas às vezes está acontecendo do seu lado e você não está vendo. Sim. Assim como o machismo, assim como a homofobia. Então, é esse trabalho de ir lá na base. E imagina o que é desconstruir uma base que não é uma base de 47 anos, é uma base da civilização, da sociedade ocidental. No caso do Brasil, se a gente vamos pegar a partir de 1888, quando a princesa assina aquela lei, a Lei Áurea, né, a pseudo-abolição, podemos pegar a partir dali só. Então, assim, você tem mais de 100 anos, né, você tem... de um modo operandi racista na forma da lei. O preto era proibido de estudar, tinha cota para branco, né? Filho de fazendeiro tem cota reservada para ele fazer os cursos. Então, assim, as cotas já estão aí. Se a empresa não tem esse olhar da história e quer pegar só agora, porque não, eu tenho boa intenção, eu tenho um bom coração, não resolve. Contudo, não adianta também chegar com o pé na porta. Tem lugar para isso e tem hora, né? Mas na educação, né, no que a gente chama de negritamento, de alfabetização, a gente precisa de entender, por exemplo, eu sempre trago o espelho. Eu tenho que lembrar como formador que eu tinha medo de candomblé, tinha medo de umbanda. E aí, como que foi meu processo, Tom? Como é que é o seu processo? Como que é para o outro que... A igreja, lembra dos 3 pilares, né? Um deles é a igreja. E a igreja cristã, durante muito tempo... E aí eu posso começar com a Igreja Católica. Foi a partir da Igreja Católica, da chancela da Igreja Católica, que falaram que o africano não tinha alma. Meu Deus. Né? Então, assim, a igreja está intimamente ligada, ela é uma potência, ou pelo menos deveria se tornar uma potência, para caminhar na direção do que o Mestre Jesus ordenou, que é o amor, e se haver com isso.
As igrejas, será que as igrejas estão se havendo com isso? Né? Assim como as empresas, a escola. A escola tem a lei, 10.639. A gente vai... Mas e as empresas? As empresas, nós temos o ESG racial, que é até 2030, todas as empresas vão ter que se haver com isso, né? Com o meio ambiente, com o social e com o racial. E aí, como fazer? O ideal é que a empresa já comece a se preparar e trazer isso para dentro dos princípios da empresa. Comprometimento com a luta antirracista. Entendendo que a luta antirracista é uma luta de gente para gente. A gente está falando de pessoas, né? Não existem raças, biologicamente falando. E esse é um outro lugar da compreensão que a gente não tem ainda. A gente pega gente com letramento racial falando como se existisse raça biológica. Raças biológicas. Sim. E então a gente não tem um consenso. Na hora de tratar nas relações étnico-raciais, a gente não tem um consenso. Aí eu volto para o tambor de cada um, o momento de cada um, o momento que cada um está para poder se haver com essa luta. Então, se você é cristão, seja evangélico, católico, você tem que achar dentro daquele universo. Você não precisa se tornar de religião de matriz africana para lutar contra o racismo. Exatamente. Você não precisa ser capoeirista, você não precisa ser congadeiro, você precisa de ser gente. Primeiro. Gente. Se você não está incomodado com o racismo que acontece no Brasil, com a homofobia, com todos esses males, talvez precisa de rever. Talvez você está deixando de ser gente. Esse é um papo de gente. E você escuta muita gente, considerada gente, né? Mas você escuta muita gente falando que ainda não existe racismo? Muito. Muito, muito, muito. É incrível. Primeiro, exatamente por isso, porque eu parto da percepção que nós ainda não sabemos o que é o racismo. A gente está olhando para os Estados Unidos e falando assim, não, racismo é lá. Muitas pessoas aqui no Brasil falam assim, gente, que bobagem. Não existe. Ninguém é puro aqui. Aqui no Brasil não existe branco puro. Quando a pessoa fala isso, você percebe que ela ainda está com aquela formação racista da escola, ou seja, o racismo institucional incidindo na cabeça dela, dizendo que existem raças, 4 raças, preto, branco, amarelo e vermelho. Quando ele fala que não existe raça pura, ele está ignorando que só existe uma raça, que na verdade a palavra usada é espécie, né, biologicamente falando, só existe uma espécie, a espécie humana, que é diversa. E aí, quando as pessoas falam que não tem isso, que não tem raça branca pura aqui, que todo mundo aqui tem sangue negro, é uma forma covarde, às vezes uma forma também pautada na ignorância, de não saber sobre o que é o racismo. E aí vem com essa ideia de que somos todos descendentes de África. Verdade. Aí ficam meias verdades, né? A vida humana nasce em África, continente africano, a espécie Homo sapiens sapiens nasce ali, se espalha pelo mundo. Até aí tudo bem, então somos todos descendentes dos pretos. Mas o racismo incide, sim. Quanto mais preto, mais sofre o racismo. Exatamente. Mais está ligado nesse lugar. E aí, o racismo dá para a sociedade várias formas de se esquivar e não falar assim, pera, nós temos um problema. Como vamos resolver? A empresa? Como a empresa resolve? É a escola? É em casa? E precisa. A lei é importante, é fundamental. Mas lei por lei não resolve. Exatamente. As pessoas precisam de saber com isso. Tem que ter a consciência, né? Sim. E por isso é tão fundamental o letramento racial, né? E o letramento nessa perspectiva, pelo menos no nosso, né, no Só Novembro não, o ano todo, é de entender que as pessoas, no geral, não têm noção do que é o racismo, acham que é preto contra é branco e não percebe a sutileza, se é que a gente pode usar essa palavra. É uma palavra, acho que até infeliz, sutileza, quando a gente está falando de racismo, porque tem gente morrendo. Exatamente. Tem gente que não sonha, tem gente que está com auto-boicote, auto-ódio. Eu detesto meu cabelo, eu detesto a minha pele, eu detesto a minha vida. Isso é muito sério. Ô Tom, isso é tão forte que eu só me reconheci como mulher negra depois que eu fiz a transição capilar. Sim. Que foi aos 20 e poucos anos. Não lembro exatamente, 23, 24 talvez. E até então, parte da minha adolescência, eu tinha raiva de mim porque, primeiro, eu não aceitava, né? Meu cabelo, por exemplo. Achava que eu deveria ser mais escura para me considerar negra. E falava, não... eu lembro de várias vezes falando isso. Eu queria ser mais escura, porque eu queria ser preta. E porque minha família toda, né? Meu pai é branco e tal, mas minha mãe, da parte da minha mãe, tem uma mistura, né? Mas eu não entendi o que eu era.
Entendeu? Eu não entendia o que eu era, porque, por um lado, eu já tinha passado algumas situações que hoje, com a consciência que eu tenho, eu enxergo que foram, sim, situações de racismo, mas que na época eu nem entendia o que era. Então, depois, fazendo uma releitura, porque eu falei, quando eu faço a transição capilar, eu começo a voltar a lembrar, meu cabelo é assim. Eu não lembrava mais como era meu cabelo. Eu alisei, né, desde que eu me conheço por gente, eu alisava o cabelo. Já ouvi muita gente falando, mas você não é preta, não, você tem traços finos. Então, você não é preta, sua boca é pequena. Eu vi muito isso. Então, eu não sabia o que eu era, né? E aí, quando eu faço a transição, e aí eu começo a fazer uma releitura sobre a minha vida, eu falo assim, caramba, eu já passei por isso. Então isso era racismo. Então aquela vaga que eu não consegui. Sabe assim? Aí eu fui me entendendo e hoje aí eu tenho, que nem eu falei, aí cada vez estudando mais, cada vez entendendo mais esse universo. Enfim, buscando conhecimento mesmo, sabe? Exatamente. Esse lugar, imagina, você vai fazer uma formação de professores, o professor tem que trabalhar, a professora tem que trabalhar a lei, a aplicação, a influência das Áfricas na nossa sociedade, né? E aí, a gente precisa de se entender. Como, quando você pega um grupo de professores e pergunta qual que é a sua identidade étnico-racial, a gente ainda não sabe. Eu me deparo com muitos, e eu não estou acusando, eu estou mostrando um fato, uma realidade que dificulta a luta antirracista, porque a gente não se sabe. Muitos de nós, pretos, se nega por força do racismo, né? Não é simplesmente, ele tá vendo, eles não se gostam. Muitas pessoas brancas se colocam como pretas, como negras, pardo, a gente não se sabe. Se a gente não se sabe, como vamos enfrentar essa luta, né? Exatamente. Bom, lembrar também que a África é berço da humanidade, não é à toa, não é só porque começou. Ali tem todos os traços, é uma ideia falsa, essa ideia de que o traço negroide é só de um jeito, então, né? Você tem, na Etiópia tem um tipo de traço, são 54 países. Pois é, gente, né? É muito pouco resumir. Puxado, você tem de lábio mais afilado, lábio mais grosso, e aí a gente conhece pouquíssimo também de África. Sim. Né? A gente Por isso que eu acho que é muito pobre a forma que as pessoas resumem, sabe, também. Tipo assim, se você não tiver isso, você é ou você não é. Sim. Eu acho que vai muito além. E o que nos torna negros, exatamente, né? O Brasil tem esse lugar que é mais complexo que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem a coisa a gota de sangue. Qualquer pessoa na família é preto para trás, você é negro. E não que eu concorde com isso, e inclusive isso está muito pautado, extremamente racista no sentido de que acredita em raças. Sim, né? sim. É um absurdo. Mas o racismo, os Estados Unidos não servem para a gente como referência. Exatamente por causa dessa mistura que foi feita de forma proposital, diante de muito estupro de indígenas, estupro de mulheres pretas, para clarear, existia um processo, existia um plano foi pensado institucional para clarear o Brasil. Em 100 anos não teríamos mais pretos aqui. E deu errado. E aí vende essa ideia de que o Brasil, as 3 raças, as 4 raças vivem em harmonia. E a gente comprou isso. Isso está no subconsciente da gente. A gente... Qualquer momento que dá, a gente solta essa. Mas na hora que o camburão chega, ele bate, não é em todo mundo. Na hora que a polícia vai atender lá na Zona Sul, a abordagem é outra. Né? Inclusive, eles são instruídos a isso. O nível de criminalidade está maior onde? Lá onde, depois que a princesa Isabel assinou a leizinha dela e não teve reforma agrária e não teve tudo que precisava de ter, a dívida nunca foi paga. A gente foi para a favela, a gente foi para o canto, ficamos marginalizados porque, tá bom, você está livre, mas você não tem documento. Aí você está andando na rua, preso, vadiagem, capoeira, marginal, samba. Todo o sistema era pronto, por isso chama estrutural, né, gente? O sistema, a estrutura está prontinha para impedir com que a gente chegue em lugares de poder. E é fundamental que as pessoas entendam que racismo tem a ver com relação de poder. Né? Então, assim, não tem a mínima possibilidade de dar aquela prosa do racismo reverso. Né? O racismo reverso, para você que está ainda longe do letramento étnico-racial, que acha que é possível. Existe sim, porque eu fui no samba e eles falaram que branco não entra. Eles foram... Para haver racismo, para ser considerado racismo, precisa de ter relação de poder, e a gente precisaria de voltar a história toda, e o branco, que deixou de entrar naquele samba ali, por exemplo, que o assunto é denso e longo, ele teria que se sentir
tolhido, vigiado, marginalizado em todos os lugares da sociedade. Exatamente. Não é naquele sambinha que ele não foi, não. Exatamente. Essa mania de achar que pode dar opinião em tudo, que pode entrar em tudo, pode ser protagonista em tudo, né? Então, assim, são muitas nuances e a gente precisa saber com isso o mais rápido possível. E é engraçado porque, assim, você falando, e que nem eu falei, hoje eu percebo que, assim, na minha cabeça, isso é muito fácil de entender. Na minha cabeça. Sim. Sabe? Ouvindo você falar, eu falo assim, não é possível que historicamente, a gente olhar, parado 5 minutinhos, olha o contexto geral da história, e você ainda achar que não existe, sabe? Ainda achar que é possível o racismo reverso, Por isso que eu falo assim, na minha cabeça isso é simples, mas é necessário falar, porque realmente muita gente não vê dessa forma tão simples. Mas nessas eleições, as últimas, né, antes do governo atual, a gente percebe muito forte Esse bloqueio, que tem metade da população brasileira, no mínimo, é meritocrata. Acredita na meritocracia. Metade da população brasileira ainda tem a capacidade de colocar para te representar o seu algoz. Exatamente. Isso é uma coisa louca, parece uma doença, mas está acontecendo. Então não adianta a gente esbravejar ou a gente apelar, porque é assim, tem sido assim, e a gente precisa de perceber. Da mesma forma com que você não se percebia negra, né, e hoje você fala assim, não, mas como que eu não me percebia? A gente não pode, a gente que negritou, na minha percepção, perder, esquecer desse momento. Houve uma virada de chave. O que foi? Tem pessoas que não chegaram nesse lugar ainda. Principalmente os nossos, principalmente os pretos. Né? Tem muitos dos nossos que ainda... não tem importância. Qual a importância da cor da pele? Tanto faz. Eu sou gente. Ok. Mas, na hora que o racismo chegar, ele não vai ser equânime. Vai bater na sua caxanga. É você que está sendo perseguido, está sendo impedido. E muitas vezes, infelizmente, acho que aí é um dos lugares que o racismo consegue vencer e vencendo, nós não sabemos que estamos sofrendo racismo. Exatamente. A gente não sabe nem o que é. Agora, eu passei muito tempo, depois de adulto, trabalhando com as relações étnico-raciais, e que eu fui perceber que às vezes eu não era escolhido na escola para uma dança, para uma brincadeira, porque aquilo era o racismo, eu não sabia. E aí a gente vai falando, não, gente, tem nada a ver com racismo, a gente vai fugindo por vários motivos, cada um com seus, mas vários dos nossos fogem dessa luta, dessa conversa, porque dói. Falar de negritude, falar do lugar da gente na sociedade, dói. Então, é fundamental também que a escola fale da cultura afro-brasileira, não a partir de 1500, da invasão dos bárbaros no continente, mas antes uma África quemética, uma África da filosofia, uma África da antropologia, uma África de tecnologia social, uma África de engenharia, porque vieram para cá engenheiros. Quando a escola me contava, obrigava a decorar o nome da princesa Isabel, quando eu tinha 9 anos, e não me falava que junto dela tinha família Rebouças, tinha um homem preto, advogado, um outro preto, engenheiro. Ninguém fala. Se tivesse me falado isso, eu teria uma referência que não fosse só o escravizado. Sabe, a escola precisa também, e as empresas, né? Mas pensa, a partir da escola, que é o primeiro lugar, que dali vai para as empresas, dali vai para tudo, né? Ali começa a formação, né, das ideias também. A gente precisa de falar de uma África antes da invasão dos bárbaros. E não é difícil. Hoje tem muito material, nós temos muitas referências. Inclusive, a gente, pensando nessas referências, trouxe o livro A História do Tambor, né, que é o meu primeiro livro, e que fala do tambor interior. Qual que é a perspectiva do livro? Não o conteúdo dele, mas a perspectiva é eu entender o meu processo de negritamento. É muito complexo negritar. Porque acontece, às vezes, a gente negritar, a gente alfabetizar e acessar o conhecimento só aqui. Sim. Quando a gente acessa aqui, a gente provavelmente vai replicar o modus operandi ocidental, que é o melhor, eu sou o melhor. E aí você vai subjugar o seu semelhante. Você vai subjugar o preto que não negritou como você. A gente precisa de africanizar. Africanizar é sinônimo de humanizar. É sinônimo de perceber, é papo de gente. Sabe? Então, o livro A História do Tambor, ele, antes de tudo, é a forma com que a Mãe África ecoou dentro desse tambor que vos fala. Tem uma música que não está no livro que fala
Olhando para dentro de ti, se amor sentir, sois África. É o alto amor. É se olhar, não negar as sombras, não negar os problemas, mas poder ter capacidade de falar assim, cara, eu sou muito mais do que qualquer palavra. Eu posso tantas coisas, eu sou potência. E a minha beleza não tá só no meu cabelo black, maravilhoso, nem na minha pele, a minha melanina massa, não, nem no meu swing. Tá em tantos lugares que a palavra é pouco. Então eu tenho orgulho da palavra negro, mas a palavra negro não me define. Eu tenho orgulho da palavra arte, artista, mas a palavra artista não me define. Qualquer palavra é pouco para definir o que é um ser humano. E que a gente siga, a história do tambor propõe isso, que a gente siga na direção das reticências que é cada ser humano. E que cada ser humano fale por si. Eu não posso olhar para você e falar assim, não, você é negra. Não, você não é. Esse é um lugar. Então a auto-identificação, a identidade de cada um é de cada um. Contudo, é necessário que todos saibamos que o racismo tem o endereço certo. Sim. E quanto mais preto, quanto mais próximo do continente africano, mais você vai sofrer. Mais vai sofrer, menos oportunidade você vai ter. E não significa que a pessoa, o negro de pele clara, né, que a gente chama, não sofre o racismo. Mas ele tem passabilidade. Né? É um lugar diferente, né? Sim. É um lugar diferente. Sim. Falando também do livro, quem em casa, vou até mostrar mais aqui, ó. Você em casa, se quiser adquirir o livro, como que faz hoje? A gente consegue comprar em alguma... Consegue. O livro físico tem em todas as livrarias Leitura de Belo Horizonte. Basta ir na Leitura, qualquer uma delas você vai conseguir adquirir o livro. E tem também, pensando em acesso, né? No Hotmart. Digita aí, dá um Google aí, coloca aí, comprar o livro História do Tambor, de Tom Nascimento. Você vai cair no link e vai poder comprar seu livro digital interativo, que inclusive tem essa possibilidade de ler com o ouvido para a pessoa que é cega. Ai, que sensacional. Para a pessoa que não gosta de ler, quem sabe. Sim, né? sim. É possível ler com o ouvido. Sim. Então lá você tem o livro digital interativo, tanto no livro físico, tem um QR Code no final, quanto no livro digital. Na capinha tem ali um QR Code que te manda pro livro digital interativo. Não é isso mesmo, produção? É isso mesmo? Tá certo? E aqui, você soltou um spoiler pra mim. Até me corrija se eu estiver errada, mas esse livro vai virar uma animação, é isso? Exatamente. Então, mas tem previsão? Como é que tá isso aí? Eu tô achando que é mês que vem, hein? Jura? Eu achei que ainda era pra longe. Nós estamos em cima, então, estamos já. Fazendo tudo pra lançar aí, que legal, talvez no Natal, Tom. assim. Que legal, talvez, cara. Nesse finalzinho de ano. Vai virar um curta? É um curta, uma animação muito bem humorada, assim como o livro, que tem ali o personagem griot, com a saga, né, de fazer com que as pessoas voltem a perceber o tambor interior delas, mas também o tambor percussivo, literalmente, tambor, como diz na história. E é isso, a gente é um desejo que as pessoas... Quer ver? Como está escrito aqui, ó. Esse é o recado para você. Qual câmera que eu vou falar? Essa daqui. Essa aqui? Essa daqui. Quando você ouvir o tambu, lembre-se do seu coração e da função do coração, que é conectar você com você mesmo, com o próximo e com a natureza. A natureza a gente pode chamar a natureza de Deus, de Zambi. Nesse sentido, nós somos também parte da natureza. Esse é o desejo da história do tambor. E aí, já ouviu seu tambor hoje? Já ouviu seu tambor hoje? Acho que não. Como que eu faço para ouvir meu tambor? Então, como é que é? Essa conexão com o meu tambor. Que legal, olha que legal. Eu vou falar para você e para vocês como eu falo para as crianças. Primeiro, eu entendo que todos nós somos crianças. Eu sou uma criança de 47 anos. Então eu sou uma criança de 37. Manter a nossa criança interior. Então você respira flor, sopra a vela. Respira flor, sopra a vela. Você pode fazer isso de olho fechado, você pode fazer de olhos abertos, mas é ouvir os seus sentimentos mais puros. Esse é conectar com o tambor. A gente está correndo tanto, que às vezes o corpo está gritando. O tambor diz, né? Para, desacelera, malha, não bebe tanto, seja lá o que o tambor está falando. E a gente vai atropelando, e de repente o tambor, o corpo, esse equipamento
te dá uma parada que pode ser fatal e às vezes você tem o tempo de rever. Mas ouvir o tambor é fundamental para a gente se conhecer. Ouvir o tambor tem a ver com autoconhecimento, né? Você está se percebendo no mundo. Como você se vê? Como você me vê? Né? Só que antes de olhar para o outro e condenar o outro e falar ele é isso, é aquilo, é fundamental que a gente se olhe. Antes de dizer que alguém é racista, é importante dizer o quanto esse racismo está ecoando dentro da gente. Se a gente é preto, o preto não é racista. Ele não pode ser considerado racista no Brasil porque a ação de discriminação dele, a ação de desqualificar uma pessoa branca, por exemplo, é uma atitude na direção do racismo, mas ela não tem função estrutural nenhuma, né? Mas é importante que nós pretos percebamos o quanto que o racismo está incidindo na gente. E como que ele incide? Ele incide limitando. Ele incide criando auto-ódio, ele incide olhando para o outro e você não se enxerga, não, eu não sou tão preto assim. Ele incide tirando a nossa humanidade. Então, ouvir o nosso tambor é desacelerar e se perceber. Aí tem várias formas, não existe um caminho só. A fé é um lugar para isso, né? Conversar com seu babalorixá, com seu pai de santo, com seu pastor, a terapia, a psicologia, a cachoeira, um instrumento. Tocar um instrumento também é uma forma muito... Não é como músico, não. Sim. É tocar, é sentir e tocar o seu próprio corpo, né? Se conhecer. Isso é fundamental. Quem não está conversando com o seu próprio tambor, não está ouvindo o tambor, ou está só repetindo conceitos, falando sobre negritude, sobre todos os conceitos que são fundamentais, mas ele provavelmente está replicando e está oprimindo alguém. Quem está para se habilitar para a luta antirracista, uma luta humanista, é necessário se conhecer. E se conhecer dói. Sim. Se conhecer não é fácil. Achar só boniteza. É necessário naturalizar a sombra. Se tem sombra, tem luz. Se tem luz, tem sombra. É esse trânsito, né, que vai muito além de Deus e diabo, muito além de bem e mal. É um trânsito de caminho, de caminhada, onde a gente escolhe, percebe um norte. E na direção do papo do tambor, da história do tambor, o norte é o meio. Olha que estranho. O norte é o meio porque o meio é o equilíbrio. E equilíbrio não é ficar sempre no meio. Equilíbrio é fazer movimento e ficar cada vez mais próximo, não ter tanta oscilação. Agora eu fui bonzinho demais, agora eu fui... É esse lugar aqui assim, porque a vida é feita de movimento, né? Então, assim, é fundamental. E eu tenho uma conversa com o meu tambor desde muito cedo, desde os 15 anos, mais ou menos, eu tenho essa prosa de saber quem eu sou nesse planeta. Começa na cidade, na adolescência, né? Sim, a gente começa a se questionar muita coisa, né? E aí a gente vira adulto e fica bobo. Então, agora eu sou graduado em História da África, eu sou doutor, eu estive não sei onde. Mas a história do tambor e a filosofia das Áfricas que se moram em mim me ensinam que o que a gente sabe, a gente sabe. O que a gente não sabe é infinito. Logo, na verdade quem me ensinou isso foi Johnny Erno. Sabedoria de Johnny Erno, que é um amigo, é um xamã, é um mestre das artes, do som, da percussão. E ele me ensinou isso. O que se sabe, o que não se sabe é infinito. Logo, não cabe vaidade. Cabe ouvir o tambor do outro, perceber, colher aquilo que é bom para ambos e ir na direção da filosofia africana, que é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? E não nesse lugar de eu tenho que ser o melhor. Eu vou estudo para ser o melhor. Parece bonito. E eu acho que a nossa sociedade caminha nesse lugar. Mas esse lugar nos leva inclusive para comportamentos de injustiça. Não importa. Se eu tenho o título de melhor, eu sou o melhor. Mas de repente, o que você fez para ter aquele título? Exatamente. O que você fez? E até que ponto que esse comportamento, esse pensamento, tira a capacidade da gente tocar na mesma banda, da gente ser um instrumento daquela mesma bateria. Não, eu não quero ser parte da bateria, eu quero ser um tambor sozinho. Um tambor sozinho, ok, né? É esse. Vai fazer a tua música, então. Essa é a cosmovisão que te rege. Infelizmente, essa não é um papo de tambor. Isso não é um papo de cultura africana. Isso não é um papo de cultura indígena. Não é um papo de gente, infelizmente. E certamente essa pessoa vai ser um chefe ruim, um gestor ruim, um músico ruim,
porque é necessário aprender a coexistir, é necessário ter a habilidade de enxergar que quando um Chacriabá, um indígena Chacriabá, fala que o rio é um avô dele, é um ancestral dele, isso não é papo de viagem. Essa é uma consciência plena de que nós somos parte de um todo, né? E logo, tudo que a gente faz tem efeito a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, mas efeito na nossa vida e na vida do outro. E possivelmente esse outro pode ser até um parente seu, né? Que terra nós estamos deixando para quem está ficando aqui? Ou para quem acredita que a gente vai voltar? Quando a gente vai voltar? Como que vai estar? Como que vai estar? Isso é a luta antirracista na nossa percepção do papo de tambor. É muito mais do que falar de preto ou de branco. É falar de gente. Para falar de gente, a gente tem que estar habilitado a ouvir o outro. Inclusive, quando o outro vai falar bobagem. Quando o outro vai falar de racismo reverso. Ele está no lugar ainda da escuridão, ele não sabe. É claro que nós não vamos abaixar e deixar ele nos sucumbir, ele nos matar. Mas é necessário um olhar mais pedagógico para perceber que ele está ali. No livro A História do Tambor tem uma parte que fala desse lugar, da sala do medo. Muitos de nós ainda estão na sala do medo. Seja porque a igreja colocou esse medo na gente, seja porque o capitalismo colocou esse medo, então você tem que fazer a todo custo. E aí você tem medo. A gente tem medo de ouvir o nosso tambor. A gente tem medo de parar e falar assim, cara, eu não quero estar aqui agora como superintendente de cultura. Eu quero estar nos palcos. O medo vem, né? Mas eu tenho que pagar, eu tenho, e você não ouve. Você acaba não sendo um bom superintendente de cultura, um médico, ou seja lá o que for, você acaba morrendo. E pior do que morrendo, você acaba matando. Exatamente, tem isso também. Ô Tom, e como que o projeto chega às escolas ou à empresa? Como que funciona esse contato para levar o projeto até as empresas? Como que, vamos supor, sei lá, alguém que está assistindo a gente quer levar o Tom Nascimento na escola, na empresa, como que é feito isso? Entra no Insta, chama nós. É bem fácil, então. Bem fácil, né? A gente está super atento ali às mensagens. Normalmente é por indicação, né? As pessoas conhecem o trabalho, a forma de trabalhar. São assuntos densos. Os pretos, nós pretos, muitas vezes não queremos falar desse assunto porque incomoda. Sim. Muitas vezes o palestrante, o formador vai falar de um lugar que só dói, que não traz pra gente, assim, é isso aí, cara. É desse lugar que eu vim. Eu sou é humanidade, é poder. Não é poder de suprimir o outro, mas é poder de boniteza e de realeza, né? Sim. E o branco também, às vezes, fica num lugar desconfortável. E que fique mesmo, porque a gente está nesse lugar o tempo todo. Né? Mas que esse desconforto não seja só para oprimir o outro, mas para esse desconforto ele fala, esse lugar pensar. Não funciona, eu quero sair desse lugar. E aí a gente caminha. Mas no Insta, entrou ali, a gente vai fazer chegar até... Inclusive, estamos fazendo atividades interestaduais. Isso que eu ia perguntar. Agora na verdade, estamos voltando, né? A gente... começou uma prosa com Macapá. Que legal, cara. Com a Amazônia. E estamos muito conectados agora com os povos originários também, sabe? A Lei 11.645. E esse povo tão invisibilizado, que mora dentro da gente também, né? E eu convido a todos a poder conectar com o seu tambor interior para poder se perceber qual que é o seu lugar nessa luta. É só você que pode dizer. É só você que pode. Não sou eu, como formador, como palestrante, como artista, como seja lá o que for, que vou dizer. Você tem. Não. É você que escolhe como que você vai usar o seu tambor interior, suas potências, para essa luta. Que luta é essa? A luta por humanidades. A luta por equidade. Não é nem igualdade. A palavra igualdade, ela é meio assim... Não tem nada igual no universo. Nada é igual. Mas... equilíbrio, equidade, né? Igualdade em direitos. Até porque se você pensar em igualdade, por exemplo, ela por si só, vamos pensar em direitos, né? Vamos pensar numa corrida. Algumas pessoas estão a 10 passos na minha frente. E eu tô lá atrás. E aí, em algum momento, vão dar alguns direitos para essa pessoa que está a 10 passos na minha frente. E os mesmos, vai ser igual para mim que tá aqui atrás. Sim. É igual? Não é, né? Ele vai continuar chegando na frente, mesmo que os direitos sejam iguais.
Sim. Mas ele já começa a corrida muito mais na minha frente. Então ele já vai ter mais chances, vai ter mais possibilidades, já vai ter mais contatos. Então, por mais que às vezes, e isso sabendo que não é, tá? Pensando num cenário hipotético. Mas se mesmo assim fosse dados os mesmos direitos, ainda assim a corrida não ia ser a mesma. Então, por isso que a equidade, ela tá realmente em outro lugar da igualdade. E quando a gente pensa em equidade, a gente começa a ficar mais habilitado para entender cotas. Exatamente, é isso mesmo. Que o povo branco teve cota a vida toda. Tem gente que questiona, mas por que então que não tem o dia do branco, já que tem o dia do preto? O dia do branco é todo dia. É, todo dia. Está sendo representado literalmente todos os dias em todos os espaços, né? Então, quando a gente pensa em equidade, a gente começa a ficar mais habilitado, a não ficar inflamado e entender essa realidade, né? Que igualdade não resolve somente, é pensar em equidade. Outro dia eu vi um vídeo. E aí eu lembro que levantou uma polêmica porque o pessoal estava questionando o fato de agora, mas como é que é isso? Agora então quer dizer que toda novela, todo filme vai ter que ter um preto protagonista? Que estranho, agora faz esse negócio e tal. Eu fiquei assim, qual é o problema? E se for? Porque durante anos e anos nunca teve. Sempre foi uma imagem de um branco ali. E se de repente, daqui pra frente, a gente tiver negros protagonistas nos filmes, no cinema, né, nas novelas, nas séries, qual é o problema disso? Sabe assim? Por que isso incomoda? Esse é o lugar da pergunta. Por que tá incomoda? O racismo tá ecoando aí, né? Mas a gente não tem essa noção às vezes. Olha, por que tá te incomodando? Quando você fala de Jesus negro... Por que incomoda tanto pensar? Já que a cor de Deus não tem importância, por que o Jesus negro incomoda? Sendo que ele é filho de Maria da tribo de Judá, uma tribo preta. E aí, assim, é o racismo, chama racismo. Não tem outro nome. É necessário que as pessoas entendam que é racismo, não tem outro nome. Enquanto a gente der outros nomes para aquilo que é racismo, a gente não vai caminhar na direção de lutar contra. Né? Mas, e assim, hoje você faz esse projeto, né? Você está encabeçando esse movimento. Mas ouvindo você falar... me veio uma coisa de que deveriam ter vários outros, porque assim, para poder atingir mais e mais escolas. Sim. Porque você é um só, né? E por mais que você possa ampliar e ir até para fora, para outros estados, enfim, você é um, né? Imagina vários e vários projetos como esse rodando o Brasil afora. Sim. Você acha que isso é possível? Acho, inclusive tem uma ação da gente, né, um olhar de formação não só de professores, mas de artistas. Vou dar um salve aqui para uma querida amiga, professora Vanderleia, que provocou uma formação comigo, convidando artistas. Porque a arte é uma ferramenta importante, né, para poder trazer para a gente um afago para o coração, porque a gente já fica agitado. Né, cada um no seu lugar de agitação, uns porque estão sendo oprimidos, outros porque estão no lugar do opressor e não quer assumir, mas trazem, então a música, a arte, na verdade, não é a música, as artes trazem uma possibilidade de reflexão e de acessar o tambor, cada um o seu, de forma muito mais profunda e muito mais rápida do que qualquer outra tecnologia. E a Vanderleia propôs um projeto que eu tive a felicidade de participar, que é de formação, mas infelizmente não tivemos adesão muito dos artistas. Participaram pessoas de outros núcleos da sociedade, estudantes, professores. Os artistas ainda não se conectaram em Contagem, se não me engano. E aí eu faço a pergunta, né, para você, seja lá qual for a sua profissão. Como que você pode, se você é gente, a luta antirracista é uma luta de gente, será que você está dentro dessa luta? Né? Como que pode ser feito? E eu digo, não precisa de movimentos gigantes. Extraordinários. Se cada pessoa pegar o seu tambor interior e puder perceber, acho que começa daí. Onde eu tenho feito. Já que o machismo é estruturante, assim como o racismo e a homofobia, certamente tem em mim, no Tom Nascimento. Tem aqui, um comando chega rápido. Então, a minha função é escorregar? Sim, eu vou escorregar. Mas eu vou levantar muito mais rápido. Ou vou escorregar e ficar aqui, é porque é estrutural, porque eu não sabia. Você pode levantar. E como que levanta? Fazendo papo com o seu tambor interior, para perceber em você, e buscar letramento racial, buscar ler, tem muita literatura. Hoje tem muito acesso, né? Sim. Hoje se a pessoa que quer, ela encontra conteúdo, né? Encontra mesmo.
E aí só você pode entender qual é a forma de você acessar melhor. Tem gente que vai ser literatura, livro. Tem gente que vai ouvir um rap. Sabe? A música tem muito isso. Você vai ouvir um Racionais, você vai ouvir Emicida. Tem vários artistas que trazem... O Vitor Nascimento. Vitor Nascimento, Através da música você pode ter letramento, você pode acessar, você pode ter negócio de cinema. Então, que tal buscar filmes que tenham protagonistas negros? Não ficar esperando chegar, porque tem muitos. Tem. Mas será que você já percebeu que você, em casa, você onde estiver, provavelmente... Eu percebi isso há pouco tempo, deve ter uns 5 anos, 4 anos, que eu percebi que eu assisti o filme, estou só assistindo, eu não estou... Será que eu tenho que procurar filme com artista negro? Sim. Porque já está posto e automaticamente a gente procura filmes, os atores brancos, nada contra ator branco, não é esse lugar. Não. Que muita gente fala assim, não, eles estão querendo dividir a gente. Já está dividido. A gente está querendo juntar, querendo buscar um lugar de equidade, né? E aí eu fui percebendo que eu via poucos filmes com pessoas pretas. E automaticamente você começa a perceber, aí o gestor da empresa, né? Ele pode... eu não vejo filme. Se você não busca naturalizar um olhar de protagonistas negros e negras em filme, automaticamente você também está naturalizado na sua cabeça o lugar de negros e negras como protagonista na sua empresa também não. Exatamente. Nem na sua escola, nem no seu hospital. Quantos médicos negros você já viu? Já te atenderam? Pouquíssimos, nenhum. Por que será? Você vai ficar nesse lugar de dizer que é porque não estudou? Será que a gente não vai conseguir perceber o impacto do racismo e os impedimentos de ascensão social da comunidade negra, dos favelados que foram empurrados para um lugar onde ele só tem a perspectiva de assistir aos canais abertos e querer aquele tênis ele não tem acesso a uma prosa como essa muitas vezes. Sim. Tem sim, a internet está aí para todo mundo. Acesso não é só mostrar o caminho, é dar possibilidade da pessoa trilhar aquele caminho. E trilhar esse caminho muitas vezes tem a ver com cognição, com acesso a uma formação. Às vezes a escola, por ser racista, a escola ainda é racista, institucionalmente falando, porque ela trata muitas vezes a cultura afro a partir de 1500, e a partir de 1500 eu não quero ser preto, não. Porque se for essa história de que nós éramos menos, de que nós somos menos gente, menos inteligente, menos tudo, eu não quero ser preto. Agora, quando me mostra uma história lá, que a gente é base da sociedade, base de tudo, aí sim, começa a fazer sentido, né? Então, esses lugares, essas reflexões são muito importantes. E um salve a uma máxima da religião espírita kardecista. Não sou espírita kardecista, mas eles têm uma coisa chamada reforma íntima. A história do tambor, a luta antirracista vai na direção da reforma íntima, que consiste, dentre outras coisas, em você olhar para dentro de si e buscar melhora, melhora no sentido da coexistência. Não é melhor porque eu sou o melhor, mas como que eu posso ser melhor nesse lugar? Apontando para o indígena e ainda com essa mania de branco, essa mania de europeu, de achar que pode determinar tudo, a ponto de dizer... um indígena de celular? Como assim? Então quer dizer que é você que define o que é ser indígena? O que é ser indígena? É muito melhor, talvez a pessoa branca, nessa luta, por exemplo, pensar o que é ser branco. O branco nunca pensou isso. Não tem, Nós né? pretos Esse questionamento nunca existiu. É necessário racializar a pessoa branca. Ela perceber. Quando ela se racializar, ela vai entrar para dentro do conceito de branquitude, de perceber privilégios. Talvez não vá abrir mão do privilégio, ninguém abre mão das suas coisas, mas ela vai conseguir perceber e pelo menos não atrapalhar, e pelo menos não subjugar, e pelo menos naturalizar ou perceber que não está natural o lugar que o preto, que o indígena está nessa sociedade. Então, ao invés de ficar estudando preto, a história do preto, para ensinar para o preto como fazer, vai estudar a branquitude, vai estudar o que torna o branco como referência. Por que o branco está como referência? Por que a Europa é colocada como velho mundo, sendo que a África é o berço da humanidade, é muito mais antigo. Eles têm a audácia de se colocar sempre, né, nesse lugar. Nesse lugar aí. Então é uma boa reflexão para a pessoa não preta, a pessoa branca. Né? Assim, acho que depois quem assistir esse episódio vai
possivelmente, na hora que terminar, vão ter algumas reflexões aí, viu? Alguns questionamentos. Eu mesmo já vou fazer alguns. Sim. Eu acho que essa noite eu vou... Não vou dormir, não. Possivelmente algumas coisas vão ficar martelando na minha cabeça. Essa reconexão, inclusive, também. Que eu acho que isso tem que ser constante também, né? Sim. Tem que ser constante, porque eu não sou a mesma de alguns anos atrás. Perfeito. Então, acho que tem que ser uma coisa constante, essa releitura, essa reconexão com o nosso tambor, enfim. E acho que esse é o dificultador, viu, Chu? Porque você... É todo dia. Todo dia. Todo dia eu levanto vendo conteúdo, eu levanto pensando de uma forma. Tem 20 anos que eu trabalho com palestra. Cada palestra, cada formação é única e me deixa ansioso. Porque eu não estou ali simplesmente para falar assim, bom, eu me estudei, eu sei o que eu estou falando, e eu estou falando, você acredita se quiser. Existe esse lugar, é importante cada tambor que fale por si. Então, quando eu estou dizendo do meu tambor, existe uma vontade muito grande que as pessoas encontrem essa humanidade dentro delas, dentro da história dela, da trajetória delas, encontre o sentido da luta antirracista a partir do tambor delas. Então, não é uma repetição. E todos os dias eu penso, não é porque eu quero, flui. Pensar estratégias para que a gente... que as pessoas demorem menos tempo do que eu demorei para me tornar um homem negro. Para as pessoas demorem menos tempo para buscar, no caso dos pretos, perceber suas potências, suas bonitezas, que são muitas. Sim. Né? E é isso, assim. É um exercício diário e dá trabalho. Eu imagino. Dá muito trabalho. Então, quem está no privilégio não quer ter esse trabalho e dificilmente... Por isso que muitas vezes, muitos de nós, pretos, falam... Existe essa máxima também, agora é nós por nós. Não é porque a gente quer separar, é porque dificilmente uma pessoa branca que não sente isso, vai se haver com essa luta, porque é todos os dias. E cansa, causa adoecimento mental, causa adoecimento da alma. Então venha compartilhar conosco, mas sem querer o lugar do protagonismo, sem querer falar, não, porque eu ajudo, porque fui eu que fiz. Vocês já fizeram muito desse lugar. E aí tem esse trabalho diário que dói, né? Então, assim... Às vezes contribuir com silêncio pode ser uma boa. Já ajuda. Já ajuda, né? Colocar o seu tambor aí para ver esse lugar do privilégio e fazer com que a gente não sinta que agora é só nós por nós, né? Já que é papo de gente, como diz, acho que Kabengele Munanga, quem criou o racismo foi o branco. Sim. Então ele tem que resolver esse BO. Por que a gente é que tá tendo que se mover? A gente é que tem que criar mecanismo para lutar em paciência. Uma coisa que não foi a gente que quis. Para ensiná-los. Então, assim, pega a sua dor aí, né? Pega a sua dor e caminhe com ela também, sabe? Não dá para ficar nesse lugar de privilégio. Esse privilégio de não se pensar, talvez seja um dos maiores privilégios. A pessoa passa o tempo todo, o branco pobre e o preto pobre. O preto pobre ele tem que tornar gente ainda. Primeiro, ele tem que falar, o que é ser negro? Será que eu sou negro? Olha que trabalho, que coisa. Às vezes me incomoda. Eu ter que ser negro? Como assim? Você tem que ser negro, você tem que ser alguma coisa. Enquanto o outro que está no privilégio, ele só existe. Ele está só vivendo. E ele sonha, ele é pobre. A gente está resolvendo um monte de outros BOs aqui na nossa cabeça para depois conseguir dar o start. Eu nunca tinha pensado nisso. Só isso aí já é um BO tremendo. Só nisso aí a gente já fica atrasado. Só com isso aí já dá para falar assim, não vamos falar de meritocracia não cabe. Não dá. Só com isso. Fora, a gente pode ter uma fala só sobre meritocracia, né? 1 hora, 2 horas, mas só isso aí já dá pra gente poder perceber assim, mas não tem a mais. Esse a mais é você pegar você do privilégio, né? Olhar seu privilégio e pelo menos não encher o saco. Fica aí. Pelo menos não encher o saco. Fica aí quietinho com o seu privilégio, tá de boa, só não me incomoda, não me atrapalha. Já tem peso. Porque é isso também, se você também não me atrapalhar, já ajuda. Sim. Sabe? Ô Tom, o mais louco é porque a gente tá falando de um assunto extremamente sério, necessário, pesado, muitas vezes. A gente tá falando de história, de educação, de preconceito, né, de racismo, enfim. E eu percebo que eu te escutaria por horas, porque você tem uma linguagem, primeiro, muito fácil de entendimento e muito leve. Você falou agora há pouco, né, que tem lugares e lugares. Né? Eu acredito que não é todo lugar também que cabe essa leveza. Sim. Às vezes, em alguns ambientes, precisa ser um pouco mais na brutalidade, digamos assim.
E eu imagino que o projeto também vá com essa mensagem mais leve, né? Tentando essa luta um pouco mais, como você falou, né? Sutil. Sim. É uma palavra injusta, mas eu percebo isso na sua fala. E eu, que nem eu falei, eu te escutaria por horas, vendo você falar, assim, é bonito, sabe? A forma que você fala. Bom. Encanta. É um contador de história. Você sabe envolver com a sua fala. E é fantástico ver o seu trabalho. O seu trabalho é lindo, necessário. Como eu falei, queria que tivessem 20 Tons Nascimentos rodando pelo Brasil afora, porque a gente chegaria a mais pessoas, sabe? Eu acho que tem muita gente precisando ouvir isso. Brancos e negros estão precisando ouvir essa história. Estão precisando saber de onde a gente veio, né? As nossas raízes reais, não a que contaram pra gente na escola. Sim. Né? Ó, quando você fala isso, esse aqui me lembra um dos braços do Só Novembro Não o ano todo, que é o Papo de Tambor. O Papo de Tambor é essa metodologia que a gente desenvolveu para poder trabalhar a luta antirracista, não do lugar do palestrante, do professor que fala e você escuta, porque eu não sei, não. O que você sabe é importante, inclusive se foi equivocado, né? Eu achei que eu sou afro-indígena, né? Eu sou marrom, eu sou laranja. Não dá para chacotar, as pessoas têm uma construção. Então, a gente entende que dentro da formação das professores, professoras e para a comunidade, existe esse momento do papo de tambor, onde eu posso contribuir com a minha ignorância. Sim, eu preciso de falar, que me incomoda cotas. Eu não gosto de, vamos supor que seja o caso, né? Eu acho cota injusto. Quando a pessoa se pronuncia e não está ali sob um lugar que já está apontando para ela dá a oportunidade da gente falar, não como alguém que está mostrar, assim, dá a oportunidade dela falar assim, gente, mas é muito absurdo, é muito absurdo. Realmente não faz sentido não ter as cotas, se for a cota, ou não faz sentido lutar contra essa lei, e não faz sentido resumir a lei 10.639 a falar de religião, porque tem gente que acha que a lei 10.639 nas escolas fala de religião de matriz africana, sendo que a cultura africana pensa em espiritualidade e é muito para além disso. A cultura africana é muito para além de religião, né? É jeito de ver o mundo. Só o Ubuntu, eu sou porque nós somos, vamos junto, você do Galo e do Cruzeiro, você PT, não sei o quê, você branco e eu preto. Só a proposta de conviver e coexistir, mesmo tendo diferenças, já é algo muito negro. É um jeito diferente de ver e é necessário. Lá em casa, por exemplo, eu sou de religião de matriz africana, afro-indígena, meu pai é evangélico e meu filho é ateu. E tá coexistindo. Tá tudo bem. Sim, é isso, é necessário isso. É saber lidar com essas diferenças, cara. Por que, né, tem que ser tão difícil? Por que tem que ser tão maçante? Por que tem que ser... Enfim. Como eu falei, eu te escutaria por horas, tranquilamente, assim. Eu aprendi muito nessa, sei lá, acho que a gente tá mais ou menos 1 hora aqui trocando ideia. Quero muito que você volte, inclusive, Tom. Quero mesmo, assim, já te faço o convite. A casa aqui tá aberta para você. Porque, como eu falei, isso é um assunto necessário. Sabe, assim, vai ter gente que vai falar assim, de novo falando disso? Sim. E vamos falar muito mais. Sabe? A gente não vai parar de falar, porque a gente ficou calado muito tempo. Sim. Né? Calaram a gente por muito tempo. Então, acho que a gente tem mais que falar mesmo, tem mais que ocupar espaço, fazer as pessoas entenderem o significado de minoria. Né? Porque acho que a galera também não sabe muito bem o que é isso. Não. Qual que é o significado dessa palavra minoria? É minoria de quê? Não, mas não é a maioria de número no Brasil? Vocês não são a maioria? Mas o pessoal não entende que não é sobre isso. É minoria em acesso, Em acesso. Acesso ao direito, sabe? E realmente tem uma galera que não entende. Sim. Né? Então, por isso que eu falei, tem mais que falar mesmo. Calaram a gente por muito tempo. Então, agora é a nossa vez de falar, de cantar, né? De escrever, enfim, de tocar o tambor. Né? Tom, estamos chegando na reta final. Mas antes de falar da reta final, eu tô até inclusive aqui com a blusa do seu show, quando eu fui. No início aqui da gravação eu comentei que a sua carreira em algum momento cruza com a minha. O primeiro clipe que eu gravei foi o primeiro rec que eu dei no audiovisual, primeiro vídeo gravado, a primeira entrega profissional
de um clipe foi seu. Abraço Morada. Abraço Morada, sim. Foi minha primeira gravação ali, valendo mesmo, assim. Que maravilha, Chu. E pra mim tá sendo muito especial esse momento, essa conversa, porque, sei lá, de lá pra cá tem tanto tempo, né? A gente já teve outros projetos juntos e tal. E onde eu estou hoje profissionalmente, poder trocar essa ideia com você num novo projeto também que a gente tá agora com esse podcast, né? É um podcast recente. E eu falei, o Tom não pode faltar, cara. A gente precisa conversar com o Tom, quero trazer ele aqui. Foi um nome que, assim, já veio de cara quando a gente pensou no projeto como um todo. Uhum. Você era um cara que não poderia faltar nesse bate-papo. Como eu falei, já estou te convidando para o próximo. Você vai ter que voltar algumas vezes. A gente marca, vê nossas agendas. E fora, porque ainda tem muito mais do que falar, né? Você tá, que nem eu falei, você tá cheio de projeto. Tem coisa para vir ainda, inclusive, né? Tem. A gente comentou do curta. Tem o livro, o 2. É a continuação desse, não? Não, é A Bênção aos mais velhos, A Bênção aos mais novos. Tem um show... posso falar do Gonzaga? Spoiler? Tem um show... Luiz Gonzaga, uma África nordestina, chegando. Tem previsão já, não? Não, ainda não. Ainda não. Tá em construção. Legal. Tem podcast também pra sair, não tem? Podcast Negritou, que é essa história de que a gente tá fazendo aqui, né? A gente costuma falar assim, vamos clarear as coisas? Ok, é bom, né? Iluminar, clarear, mas a gente também pode negritar as coisas. Né, as coisas importantes, quando tem um texto e a gente quer chamar a atenção para um lugar, a gente negrita. Isso. Então vamos negritar sobre assuntos que humanizam a gente. Então o podcast Negritou é mais uma ação do Só Novembro Não o ano todo. Tá para sair também. Um braço assim, grande de muitas ações, cara, né? tem várias ações dentro de um projeto, né? Sim. Isso é fantástico. E aí eu faço um salve a Daiane Fiuza, minha parceira, produtora, né, que idealizou o Só Novembro Não o ano todo, vendo, né, aquele tanto de ações que a gente fazia de forma solta, e ela unificou isso. Unificou de forma muito estratégica, muito inteligente, porque está tudo muito conectado. Eu sabia disso, eu sentia assim, mas eu vivia uma agonia de poder que as pessoas percebessem, estavam até terminando, né? Mas eu acabo abrindo Não, relaxa. Tudo nosso. As pessoas não conseguiam compreender o Tom cantor, o Tom que está aparecendo na escola, mas é escritor, mas o que você é? Sabe esse lugar, esse olhar que limita a gente? Ao invés de falar tem que colocar tudo em gavetinhas separadinhas. Aí né? vem Daiane Fiuza e fala assim, não... tá tudo conectado mesmo. E só que falar é o que eu fazia, mas ela conseguiu colocar de forma inteligível, de forma empacotar, né? Aquele tanto de conteúdo, ela faz isso muito bem. E através dela nasceu o livro, que era uma contação de história só. E agora é uma contação física e digital. O Só Novembro Não o ano todo, né? Vai sair então o segundo livro. Segundo livro. O podcast já tem previsão de lançamento, não? O podcast já tá funcionando. Já tá rolando? Já tá rolando. Ótimo. Negritou? Negritou. Podcast Negritou ou Negritou Isso. Podcast? Como podcast é que a pessoa... Negritou. Podcast Negritou. Isso. Negritou mesmo, com o circunflexo no O. No O. E já deixa também suas redes, seus contatos para quem quiser te seguir, inclusive para chamar tanto para ação, né, para o projeto em si. Ou se tiver alguma outra dúvida, fazer uma parceria, ou como é que vai para um show do Tom Nascimento, que diga-se de passagem é muito bom. Show incrível, cara, nossa senhora. Então já deixa suas redes aí também pro pessoal que tá assistindo em casa. Facinho. Tom Nascimento Oficial, Tom com M de música, tá? Tom Nascimento Oficial no Insta, YouTube também, e por ali a gente pode negritar, pode alfabetizar, pode conectar. E viva esse processo de alfabetização e de pretagogia. Salve todos os professores e professoras. Meu salve, máximo respeito sempre. Então quer dizer que se a coisa tá preta... Se a coisa tá preta, tá bonita. É bonita demais. Se a coisa tá preta, tá bonita. Tem que tá bonita, não pode ser outra coisa. Não faz sentido. Pra você que ficou com a gente até aqui nesse bate-papo, segue a gente lá no Instagram. Inscreve aqui no canal também. Como é que fala? No negócio do sininho lá. Eu sou péssima com essa parte. O pessoal que me acompanha já sabe. Então, assim, galera, faz o que vocês já sabem que tem que fazer. Ajuda a pessoa aqui, que vocês sabem que eu já sou meio descabeceada das ideias. Mas é isso. E principalmente, gente, compartilha. Porque esse assunto aqui é de extrema importância. Então, assim, compartilha no seu Instagram. Manda o link para os seus amigos assistirem. E, assim, continua com a gente, que tem muita coisa boa vinda por aí.
Tom, mais uma vez, muito obrigado, meu cara. Obrigado. Muito obrigado. Esse é o primeiro de muitos. Maravilha. E depois eu quero ir lá no Negritor, viu? Bom, você está convidada. Vou lá também. Intimada. Contribua, gente, com suas dúvidas, com sua questão, com aquilo que você não concorda. Não gostei, não concorda, contribua. Comenta aí. Vamos negritar, comenta. Aquilo que gostou também. Valeu, galera. Até a próxima. É.